tem muita coisa que precisa ser feita aqui, para valorizar as pessoas que estão fazendo ciência aqui. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje vamos falar um pouquinho de mais uma polêmica do CNPq. Pois é, nesse fim de semana apareceram nas redes aí diversas notícias de que o CNPq está preparando um edital, uma chamada, sem muita data definida, para repatriar cientistas que estão no exterior. Pelo que eu vi ali, tem uma conta de que mais ou menos 35 mil cientistas brasileiros estejam no exterior e eles estavam preparando uma chamada grande para investir bastante dinheiro e trazer algumas dessas pessoas para cá, e isso trouxe bastante polêmica. Então vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Vamos só deixar claro aqui que muita gente vai fazer a sua pós-graduação no exterior por N motivos. Pode ser porque teve um convite de alguém de fora, fez um mestrado, teve um convite para fazer um doutorado, sabe? Aquela coisa, o orientador tem um contato, você conhece o cara aqui, ele chama, pode ter uma oportunidade de bolsa, a pessoa pode estar buscando o prestígio da universidade de fora, ou mesmo uma pessoa, um orientador que trabalha com um tema muito específico, alguém que tem acesso a algum tipo de equipamento que só tem lá. Então são N motivos para ir. E também são N motivos para não voltar, né? A pessoa pode conhecer alguém, casou, fez família, resolveu ficar, conseguiu um emprego, teve uma proposta de emprego, também pode ser. A falta da perspectiva de uma contratação aqui no Brasil é um fator certamente muito grande, porque a gente sabe que não tem concurso público para todos os cientistas que se formam no Brasil. As empresas que poderiam contratar mais cientistas não contratam talvez tanto quanto poderiam. Então existe essa perspectiva, né? A pessoa está lá fora e fala, bom, eu não sei se eu vou ser contratado, então eu continuo aqui. Às vezes é mais fácil conseguir uma bolsa de pós-doc lá e a pessoa fica fazendo pesquisa e depois vê se vai ser contratado ou não. Então, muita gente não quer vir assim, ou não pode, ou, bom, muita coisa, né? E também o próprio concurso público para professor aqui, ele é uma coisa bastante brutal para quem faz, né? Isso eu tenho certeza que tem um peso, assim. Se vocês não sabem bem como funciona o concurso de professor, ele tem algumas pequenas variações, mas no geral as provas são presenciais. Muitas vezes você tem uma prova escrita para começar, você tem muitos candidatos, então você faz uma prova escrita antes para ver quem passa na prova escrita, né? E só faz uma segunda fase com menos candidato, que normalmente diminui bastante a lista. Só que essa prova, ela às vezes assim você sabe o tema da prova, outras vezes não. Tem alguns concursos onde o tema da prova escrita ele é divulgado antes, ou pelo menos uma lista de temas é divulgado antes. Em outros concursos, como foi o que eu fiz aqui na USP, os temas foram decididos ali, na hora da montagem do concurso, a banca se sentou e fez uma lista de temas. E aí teve um sorteio, e a partir desse sorteio a gente tinha 24 horas para estudar a prova, tema, e depois tinha que voltar no instituto e fazer a prova escrita, né? Tipo 4 horas escrevendo tudo sobre um determinado assunto. A pessoa leva um monte de livro, não podia levar, acho que ainda não pode levar computador, tablet, não pode ter acesso à internet, não podia ter anotação feita à mão, só livro ou artigo impresso. Então a pessoa chegava com aquelas malas de rodinha de viagem cheia de livro e tal. É um trabalho gigantesco. Então hoje muitos concursos fazem essa prova antes, para já você dar uma filtrada na lista, ali, porque algumas pessoas vão acabar não passando. E aí a segunda etapa vai ter uma aula e uma entrevista, ou arguição, análise do memorial da pessoa. Em muitos casos também a aula também é sorteada, e aí você tem 24 horas para se preparar para a aula, e óbvio, você já não dormiu direito estudando para a prova escrita, agora você sorteia o tema da aula, você não vai dormir direito preparando a aula, e 24 horas depois você apresenta a sua aula para mostrar que você tem didática e coisas assim. Alguns locais já têm o tema definido, mas de qualquer maneira você tem esses tempos, você tem todo esse trabalho, e depois ainda tem a arguição do memorial com a banca para te perguntar coisas lá que você trabalha e tal. Então veja que você acaba meio que só falando do seu tema de pesquisa, daquilo que você trabalha na arguição, né? A prova escrita pode ser um tema completamente diferente daquilo que você trabalha, mesmo que dentro de um tema geral parecido, e a aula também. E isso é muito diferente do que se faz lá fora, onde o processo é muito mais suave, digamos, é mais baseado em conversa, marca-se uma entrevista com a pessoa, você pode fazer essa entrevista remota, conversa com a pessoa, se ela tiver que dar uma aula, alguma coisa assim,
vai ser sobre um tema mais da escolha, mais dentro do que ela trabalha com pesquisa. Então, a gente tem um modo de fazer concurso muito complicado. Sem contar que com essas coisas presenciais, se você está num lado do país e se inscreve para um concurso e outro, você tem que ir lá atravessar o país e ir lá fazer essas provas. Escuto muita gente dizendo que tem um problema na divulgação dessas coisas. Eu vi um cidadão lá falando que se inscreveu num concurso em agosto de 2023, agosto do ano passado, e até agora não tinha tido nada, assim, estava sem comunicação nenhuma. E aí, de repente, chega um e-mail dizendo, ó, semana que vem é a prova, cara. Então, se vira aí, compre passagem de última hora, com preço muito maior, e venha para cá. Então, isso é um problema, né? Aí, daqui a pouco a gente discute mais sobre como que isso talvez pudesse ser melhorado um pouco. Mas todas essas coisas fazem com que as pessoas talvez queiram ficar lá fora, né? Não quer passar por esse estresse todo e fica. E aí veio, né, essa ideia maravilhosa do CNPq que já gerou muita polêmica na blogosfera ali, das pessoas que estão ali discutindo ciência, de academia. E é claro que gera muita polêmica, porque imediatamente as pessoas que estão aqui se sentem, né, não muito valorizadas, né? Porque, vamos lá, a gente tem problema na ciência, a gente tem problema de verba, a gente tem problema de fixação de doutores, a gente tem problema de falta de concursos. Então, como que as pessoas que estão dentro da academia vão se sentir quando o governo fala que vai fazer um investimento gigantesco para trazer algumas pessoas que estão lá fora por um curto período de tempo? Vamos entender essa coisa. Houve uma notícia de que o governo estava preparando isso. Hoje saiu uma nota oficial do CNPq, não fresca muitas coisas, porque não tem um anúncio oficial de como vai ser exatamente. A gente tem notícias e coisas assim. Então, eu consegui acessar uma notícia da Carta Capital, vou deixar aí no link para vocês. Também tem uma notícia, uma matéria da Folha, mas eu não tenho acesso, então não sei o que está lá. A da Carta Capital está aberta. E ali o que diz é que é um investimento de R$1 bilhão, 1 bilhão com B de reais, por 5 anos, 200 milhões por ano, para trazer pessoas de fora, para trazer até 1.000 cientistas de fora, vamos guardar esses números, 1.000 pessoas de fora, com verba para montar laboratório e bolsas que vão até R$13 mil, não tem uma explicação ali de valores e tal, mas até R$13 mil. Em outros lugares que eu vi, mas depois não consegui achar para colocar aqui para vocês, falava até de auxílio de deslocamento e seguro-saúde. E aí, como é que se sente uma pessoa que está aqui no Brasil vendo tudo isso? Hoje, é o salário de um professor adjunto 1 das federais, que é o nível mais baixo dos professores que têm doutorado, é de 12 mil e uns quebrados, 2.800, se não me engano. Bruto. E aí, como que essa pessoa se sente sabendo que vão trazer 1.000 pessoas de fora para ganhar bolsa de 13 mil? Bolsa não tem imposto, tá? Bolsa é os 13 mil direto no bolso. Como é que essa pessoa se sente? Essa pessoa que não consegue verba para fazer o seu laboratório, sabendo que vão vir aí algumas de fora com dinheiro para o laboratório, com um valor maior do que ela mesma recebe. É bem complicado, né, gente? Então são muitos problemas que surgem dessa discussão. Lógico que nós não vamos discutir todos aqui, mas talvez focar em 2, né? Um é por que não se investe nas pessoas que já estão aqui. E 2 é o que acontece, ou o que acontecerá, quando essas pessoas que vieram de fora chegarem aqui. Para ver a primeira parte. Por que não se investe aqui? Vamos fazer algumas contas de guardanapo aqui. Então, um professor adjunto hoje nas federais, como eu falei para vocês, ganha 12.800 mais ou menos bruto. Só viria ganhando uma bolsa de 13 mil. Hoje, uma bolsa de doutorado no Brasil, federal, CNPq, é de R$3.100. E uma bolsa de pós-doutorado é de R$5.200. Para fazer uma conta rápida, uma bolsa de doutorado, R$3.100 por 48 meses, 4 anos, é o prazo normal, dá R$148 mil. Se você pegar esse 1 bilhão e dividir por 148 mil, dá mais de 6.700 bolsas. Hoje são 6.400 doutores, bolsas de doutorado que tem lá no site do portal do CNPq no Brasil.
Então é mais ou menos a mesma coisa. Você dobraria por esses 4 anos o número de doutores no Brasil. Será que não é mais interessante fazer mais 6.500 doutores do que trazer 1.000? Fora, não vou entrar em nenhum mérito da capacidade das pessoas, tá? Não quero entrar em discussão sobre viralatismo, e né, isso é achar que só o que vem de fora é bom. Não vou entrar nesse mérito. Vamos colocar aqui números. Por que, né, não fazer mais 6.700 bolsas de doutorado? Ou pensando no pós-doc, né, que é de 5.200 por 2 anos, 24 meses dá R$ 124.000, o que dá 8.012 bolsas. Ou, né, uma junção aí de tantas mil de doutorado, tantas mil de pós-doc. Não seria mais interessante usar esse dinheiro para as pessoas que estão no Brasil? Porque tem muita gente que faz pós-graduação sem bolsa, e a gente sabe disso. Agora mesmo está tendo uma revolta aí porque houve uma redistribuição, principalmente pela CAPES, na colocação das bolsas, né? Então, programas com nota máxima na avaliação, programas de excelência, perderam algumas bolsas e elas foram redistribuídas para programas com nota mais baixa. É uma coisa que dá para entender o motivo, né? Você colocar mais bolsas em programas com nota um pouco menor para que ver se eles sobem, né? Para ver se a qualidade sobe. Mas as pessoas, é claro, ficaram revoltadas, porque de repente tinha lá 10 bolsas, agora tem 8, 9, então tem pessoa que ficou sem. Não é mais interessante jogar esse dinheiro para isso? Porque ele dá muita impressão, né, de ser uma coisa meio marketing, sabe? Vamos fazer um negócio, vamos fazer muito barulho, 1 bilhão é um número gigante, e 1 bilhão, mas e as pessoas que estão? Uma outra coisa interessante a se pensar é o que acontece quando essas pessoas chegam aqui, né? São 1.000 pessoas vindo de fora, com uma bolsa que é maior que o salário. Como é que vai ser a dinâmica interna? Acho que todo mundo vai ser recebido tapete vermelho, coroinha de flores, escambau. Vai rolar um sentimento ali de ressentimento. As pessoas vão ficar meio, né, chateadas para ser bonzinho aqui. Eu acho que o ambiente ali não vai ficar muito maravilhoso, não. Não vai ser a melhor coisa do mundo para fazer parceria, troca de informação científica, colaboração. Eu acho que não vai ser uma coisa tão bonita assim, não. Outra coisa, são 5 anos. Um programa colocado para 5 anos. E depois? E depois? O que acontece? Volta cada um para sua terra estrangeira? Ou essas pessoas vão ser absorvidas aqui por concurso? Vai ter um concurso que vai, de alguma maneira, focar nessas pessoas. E as que já estavam aqui? Como é que fica? Não tem concurso para elas? Tem concurso para as 1.000 e não para as outras tantas 1.000 que já estavam aqui. Olha a quantidade de problema que surge. Tem mais, olha. 5 anos. Esse dinheiro está reservado pelos próximos 5 anos? Ou não? Ou ele vai ter que ser liberado todo ano? Da maneira maluca que funciona a liberação de dinheiro lá em cima, lá em Brasília. Porque nós estamos no meio de um governo. Daqui a 2 anos tem eleição. Eu não sei qual é o próximo governo. Eu sei qual é o governo que eu gostaria que ganhasse a próxima eleição. Pode ser completamente diferente do seu. A questão é que a gente não sabe quem vai. Independente de quem for, não tem como nenhum de nós aqui garantir que o dinheiro vai estar lá. Governos mudam, prioridades mudam, de repente esse dinheiro não existe mais. E aí? Corta o programa no meio e manda o pessoal de volta? Por que não tratar com esse dinheiro de uma maneira diferente? E não colocar nas bolsas? Então, gente, eu passei o fim de semana aí pensando, desde a primeira vez que eu vi essa notícia, e eu não consigo ver isso como uma boa saída, uma boa alternativa. Tem muita coisa que precisa ser feita aqui, para valorizar as pessoas que estão fazendo ciência aqui. Tem coisas que precisam ser feitas para facilitar a vida dos que querem voltar, que tem problemas de usar a bolsa e ir lá fora, depois voltar. E essa burocracia, tudo bem, ela pode ser ajustada, mas são coisas que, na minha visão, são feitas separadas, sabe? O que tem que fazer é valorizar quem está aqui, dar mais bolsa para os nossos alunos de pós-graduação que estão sem, facilitar a vida de quem quer fazer concurso público para professor.
Nossos concursos são medievais, a maneira que ele é feito. Quem presta o concurso sabe a quantidade de estresse, de muitas vezes dinheiro investido para fazer as viagens. Isso tudo poderia ser muito mais simples. Vou deixar a ideia aqui para o CNPq. Não precisa implementar se não quiser, mas vou deixar uma ideia. Pega um pedacinho dessa verba, para ser tudo, e cria escritórios, salinhas ali, dentro das universidades, dos institutos federais também, por que não, para concurso, para que sejam feitas as provas de concurso. Aí uma federal, Rio Grande do Sul, abre um concurso, divulga isso para o Brasil inteiro, e um candidato lá do Rio Grande do Norte decide prestar. Então ele vai, envia a documentação, no dia da prova escrita, essa pessoa vai lá, na salinha de concurso da universidade perto de casa, seja no estado em que tiver, fala, oi, vim prestar a prova escrita do concurso tal. Fala, tá bom, tem um funcionário que leva, tem uma mesinha aqui, fechadinha, né, aquelas baias fechadinhas, com câmera para ter certeza que a pessoa não fez nada errado, tornar o registro, né, ter o registro público da coisa. Fala, olha, vim fazer a prova. Fala, tá bom, então o tema está aqui, o tema já foi sorteado antes, você sabe o que tem que fazer, 4 horas para fazer a sua prova. A pessoa vai, faz a prova, tá? Digitaliza, manda para a banca tem tempo de corrigir. Se a pessoa passou, ela vai ser avisada, olha, você passou para a segunda fase, hein? Parabéns. Esteja aqui no dia tal. A segunda fase pode ser a aula, e também pode ser remota, não precisa ser presencial. Essa areazinha de concurso pode ter uma salinha de aula, lousa, projetor e tal, a pessoa vai lá, tem um funcionário para marcar o tempo, para ter certeza que a pessoa fez o tempo certinho. Você já tem o tema antes, apresente sua aula. Apresenta, essa aula é gravada, é enviada para a banca pode assistir ao vivo ou pode assistir depois, dá suas notas, e aí a única parte que falta é a arguição, que pode ser feita também de maneira remota. A única diferença é que essa sim você tem que juntar todo mundo no mesmo horário, mas isso é mais fácil. E aí com isso você acaba com esse problema de pessoas viajando e gastando dinheiro para concursos, economiza uma grana violenta do Estado também, que você não precisa fazer muitas coisas presenciais. Uma ideia, tá? Deixa aí para vocês pensarem. Para fechar, eu só fiquei pensando aqui que a gente precisa de mais conversa entre quem está lá em cima e quem está embaixo. Uma decisão dessas claramente foi tomada sem, na minha visão, sem uma consulta com as pessoas que estão na academia. Alguém teve uma ideia, vamos investir, vamos fazer assim, 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 mas e aí? Ninguém fez nenhum tipo de consulta para a comunidade acadêmica. Ninguém perguntou, o que vocês acham da gente trazer gente de fora, uma bolsa e tal. Por que não tem mais conversa? A gente tem que ter uma relação mais próxima entre quem está aqui e quem está lá decidindo coisas. E deixa um apelo aqui ao CNPq, converse mais com a comunidade acadêmica. Nós estamos aqui à disposição para conversar. Pode chamar.